Bom dia, amadas. Que o amor de Deus esteja sobre nossas vidas nesse dia. E a presença gloriosa do Pai venha nos aquecer, venha transformar as circunstâncias das nossas vidas. Em nome de Jesus. Hoje é dia 19 de fevereiro de 2023. E a palavra de Deus para as nossas vidas hoje está no livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 23. Nos diz assim: desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho. Amém. Amém, queridas. Quando nós vemos essa palavra aqui, nós vemos que Paulo está falando, né, para aquele povo de Colossenses, né, sobre o amor de Deus. Então ele fala um pouquinho antes, no versículo 21, ele diz assim: antes vocês estavam longe de Deus e eram inimigos dele por causa das coisas más que vocês faziam e pensavam. Mas agora, por meio da morte do seu filho na cruz, Deus fez com que vocês ficassem seus amigos, a fim de trazê-los à sua presença, para serem somente dele, não tendo mancha nem culpa. Mas é preciso que vocês continuem fiéis, ou continuem firmes na fé, firmados sobre um alicerce seguro, sem se afastar da esperança que receberam quando ouviram a boa notícia do Evangelho. Então, Paulo ele está falando aqui que nós temos uma promessa da parte de Deus, né? De sermos seus amigos, de estarmos mesmo na sua presença, para sermos somente dele, para sermos somente dele. E para isso nós precisamos realmente assim ter nossa fé, as nossas vidas fortalecidas, né? Nós precisamos continuar firmes, alicerçados, firmes na fé, sem duvidar, sem nos afastar dessa esperança que o Senhor Jesus conquistou para nós. E para isso, queridas, nós precisamos ter nossa fé fortalecida. Mas ela não pode ser uma fé como a fé de Jacó. Quando nós lemos a fé de Jacó, né, lá no livro de Gênesis, capítulo 28, nós vemos Jacó assim de uma forma assim, colocando condições para Deus, para continuar servindo ao Senhor. Nós vemos Jacó falando para Deus assim, ó, se o Senhor me abençoar, se o Senhor me der pão, se o Senhor, né, cuidar de mim, então o Senhor será o meu Deus. Essa fé é uma fé assim muito natural, uma fé assim condicionada, uma fé naquilo que eu estou vendo. E essa fé é o tipo de fé que nos coloca no comando. Se o Senhor fizer, como se Deus tivesse que nos servir, como se o Senhor tivesse que estar à nossa disposição, atendendo os nossos desejos, né? E essa fé é uma fé que não se sustenta, porque no decorrer da nossa vida nós vamos nos encontrar com muitos nãos de Deus. Muitas vezes Deus vai nos dizer não. Muitas vezes coisas que nós vamos colocar diante dele, Deus não vai nos dar. E aí? Então nós não vamos mais continuar servindo? Então a nossa fé não vai se sustentar? Porque temos baseado a nossa fé nessa condição? Se o Senhor fizer, a nossa fé não pode ser assim. A nossa fé, ela precisa ser uma fé igual à fé de Abacuque. Né? Lá no livro de Abacuque, capítulo 3, versículo 17 e 18, diz que ainda que nada aconteça do jeito que eu estou pedindo, ainda que as coisas não fluam da forma como eu imagino, ainda assim, né, eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, independente da situação, independente das coisas como estão acontecendo, eu vou me alegrar em Deus. Por quê? Porque eu sei que Ele está no controle. Eu sei que Ele sabe o que é melhor para mim. Então, esse tipo de fé é a fé que agrada o coração do Pai. É a fé que nós entendemos que, mesmo que Deus não faça, Ele continua sendo Deus. Porque Ele é soberano, Ele está no controle de todas as coisas. Então, hoje, para nós, a pergunta é: que tipo de fé nós temos tido? No que é que nós estamos fortalecendo a nossa fé? No que é que nós estamos firmadas? Numa fé que condiciona? Numa fé que fala para Deus, ó Deus, se o Senhor fizer, eu vou te servir, eu vou continuar? Ou numa fé como a de Abacuque, ainda que o Senhor não faça, eu vou continuar. Ainda que o Senhor não realize todos os meus desejos, eu vou continuar, porque eu sei que o Senhor é Deus.
Então, essa palavra de Deus hoje vem nos confrontar e vem nos trazer essa esperança que o Senhor sonha. É o desejo do coração dele, é a palavra dele, é a promessa dele, que ele nos fez seus amigos, ele quer que a gente seja seus amigos e ele quer que a gente esteja na presença dele. Nós só precisamos, queridas, estarmos fortalecidas, continuarmos alicerçadas, firmes na fé, sem nos afastarmos da esperança, mesmo que as coisas não aconteçam do jeito que esperamos. Amém, queridas? Que a sua fé esteja fortalecida no Deus que pode todas as coisas, mas que vai fazer do jeito dele. Que a tua fé esteja fortalecida no Deus que quer o melhor para você, mesmo que você não esteja entendendo. Que a tua fé esteja fortalecida no Deus que apesar de tudo, nunca perdeu o controle. Amém? Que o dia de hoje seja para nós refletirmos sobre isso. Que tipo de fé temos tido? Numa fé ser ou numa fé ainda que? Que você possa ter um tempo com Deus, que você possa ter esse tempo de reflexão na sua vida, no dia de hoje. E se porventura a sua fé está baseada no si, que você possa mudar isso, para que o nome do Senhor seja glorificado através da sua vida. Que o Pai possa abençoar a sua vida, que o Pai possa ministrar teu coração nesse dia. Tenha um excelente dia, querido. Que a presença de Deus seja tão forte na sua vida que nada possa trazer dúvida ou abalar tua fé. Em nome de Jesus.